Sou clique no Mishak e vocês hoje vão aprender. E o que eu vou ensinar-vos hoje é como resolver isto. Eu sei, dói um pouco. Então, aqui está a situação. Eu quero ser um dos melhores pilotos e o local onde eu pratico é um local cheio de areia e cheio de pó de ferrugem. E o pó de ferrugem nós sabemos muito bem que é magnético, vamos dizer assim. Ele atrai-se com o ímã. Então, o que acontece é que eu quando pouso naquele local cheio de areia e pó de ferrugem, ou quando eu caio com o drone naquele local, os motores acabam por pegar aquela sujidade e também acaba por entrar areia dentro do motor. Então é por isso que tem aquele barulho, aquele de que está a raspar lá dentro. E o que acontece aqui para os beginners, de vez em quando podem ficar assustados numa de que o motor está estragado, enquanto não. Então, primeira coisa é, sempre que isso for acontecer com um de vocês, o motor de nada fazer aquele som de e dificilmente virar. Então, se isso for acontecer com um de vocês, do nada o motor começar a fazer esse som, não virar e fazer esse barulho de triângulo lá dentro, não fiquem assustados. E se a sua areia está lá dentro, pode muito bem virar o drone, bater o motor para a areia cair e continuar a virar. E isso foi uma das coisas que eu aprendi, é que a areia pode sair só batendo e depois pode desligar o drone, os motores, e só acelerar um pouco, colocar ele no crash flip para os motores virarem ao contrário, para não voar, ele só tirar para cima. Então podem ligar os motores e só fazer aquela sensação, aquele som de só dos motores, até o motor conseguir virar. O importante é o motor virar. Se ele não aceitar virar, é porque pode estar a esforçar o motor e podem queimar. Mas basta ele estar livre, não tem problema. Então, por que eu estou a abrir o meu motor, sendo que é só virar o drone, bater e ele já vai começar a tirar a areia para virar facilmente? Bem, é que o motor está a negar de virar, mesmo fazer isso que eu acabei de explicar, que é tirar a areia. Então, o que acontece é que não é a areia só que está dentro do motor, mas também é pó de ferrugem. E pó de ferrugem, como é algo magnético, acabou por entrar dentro dos motores e dificilmente sai, mesmo bater ou, sei lá, fazer essas coisas que eu acabei de explicar. Até podem ver, mas geralmente quando isso acontece, podem ver que o motor acaba por pegar eles por fora, é porque não está 100% bom lá dentro, é porque dentro do motor tem mesmo algo que não pode sair só por abanar e virar o motor. Tem que ser aberto e limpado. Então, isso é uma das coisas que eu vou mostrar-vos hoje. Abrir os motores, podem aproveitar e ver como é que é dentro dos motores dos drones. Mas há uma coisa aqui. Vocês podem estar a pensar que eu vou desmontar o motor do drone, desoldar os fios, desapertar parafusos para fazer coisas muito complicadas. Há uma coisa muito interessante e bonita que fizeram com o design dos drones. Aqui nos braços, conseguem ver que tem esse buraco aqui e lá no fundo tem um parafuso que está no motor. Então não é necessário tirar o estator do motor ou desmontar todo o motor do drone. A coisa será só tirar o parafuso que está aqui no meio para abrir o motor. Mas há uma coisa que acontece com esses motores brushless, é que eles quando são colocados parafusos, eles colocam com um tipo de cola que faz com que o parafuso dificilmente saia. Porque os motores geralmente criam muita vibração e os parafusos começam a sair. Então eles colocam uma cola para dificilmente o parafuso sair. Então o que vamos fazer é colocar um pouco de calor nos motores, ou vamos levar um ferro de estanhar e colocar a temperatura no máximo para colocar no parafuso que vamos desapertar aí no motor e ele sair facilmente. Porque há uma coisa, quando tentamos tirar os parafusos, tem vezes que os parafusos acabam por quebrar. E quando quebramos os parafusos, já estou a imaginar. Então temos que tirar eles de uma forma cuidadosa, não sei se conseguem entender. Nós conseguimos sentir as coisas, por exemplo, sempre quando tentamos apertar o parafuso, nós sentimos a pressão que colocamos na chave. Então conseguimos sentir aquele nível, aquela pressão, se já está no limite ou não. Então é a mesma coisa que acontece quando desapertar os motores. Sempre quando tentamos tirar o parafuso, nós sentimos aquela pressão, aquela força que estamos a colocar, não é? Então, quando quebramos o parafuso, a pressão acaba de cair por completo. Então, é aquilo de estamos a desapertar, sentimos aquela força, mas depois quando partimos, ele cai. Então, vamos usar isso para conseguir sentir
quanto de força estamos a colocar no motor, digo, no parafuso do motor, e será que ele vai quebrar ou não. Então, nós quando desapertamos, nós sentimos aquela força, e depois quando ele já começa a sair normalmente, ele já desliza, começa a andar normalmente. Então, vamos sentir essa coisa, essa sensação de tirarmos ele devagar, devagar, e se vemos que está para partir, vamos colocar o ferro de estanhar para facilitar na retirada do parafuso. Mas tem motores que não é necessário, às vezes podemos tirar daqui para aqui, mas o que aconselho é fazer isso. É sentir se o parafuso quer muita força ou não, se estiver para partir ou sentirem uma coisa diferente, uma coisa estranha, melhor colocarem o ferro de estanhar. É normal estão a se perguntar como vamos saber se colocamos demasiado calor no motor ou não. Bem, na verdade é que não existe uma resposta exata para essa tipo de pergunta, mas o que podemos fazer é levar uma câmera termográfica, aquelas que detectam calor, para vermos se colocamos calor suficiente no motor ou não. Então eu vou colocar um pouco de calor dentro do motor para facilitar mais a retirada do parafuso. Depois de tirar um parafuso, é melhor terem cuidado porque tem uns pequenos arcos que ficam dentro do motor que facilitam mais na rotação dos motores. É normal tirar um parafuso e de nada perderem esse arco. Então prestem atenção em pequenas coisas que podem ser do motor. Depois de tirar o parafuso, é nesta parte em que separamos o estator do rotor. O rotor é o que fica em cima, o que vira, e o estator é o que fica embaixo, o que pega o corpo. Então é nesta parte onde está a valer não ter tirado o motor do drone, porque esses ímãs são muito poderosos, muito fortes. Acabei por ter notícia de uma pessoa que estava a usar um desses tipos de motores brushless, e não tinha o parafuso. E olhem que ele estava a voar com o drone, não é? Fazer manobra radicais, estava no modo acro, e olhem que o estator não saiu, não separou-se do rotor. O rotor não chegou de voar e deixar o drone cair. Ele estava a voar uns cerca de 3 minutos daquela forma, e o motor só separou-se quando ele estava já para deixar o drone no chão, de desarmar o drone. É daí onde o rotor saiu a voar e o drone ficou no chão. Bem, para ser sincero, o rotor acabou por sair quando ele bateu em alguma coisa, não quando ele estava para deixar o drone no chão. Então, nessa parte de tirar, foi muito bom ter deixado o motor no braço do drone, porque é um pouco difícil de tirar. Deu para tirar. Para ser sincero, motores destes novos são muito fortes e dificilmente saem do rotor ou do estator. Mano, isso é bonito. É muito bonito. Bonito de verdade. Então aqui está o estator e podem ver que aqui tem um pouco de areia. Quando estiverem a limpar isso aqui, não limpem de qualquer maneira, porque são coisas muito sensíveis ou importantes, e ainda não tenho certeza qual é a funcionalidade, mas irei pesquisar mais sobre os motores. Mas o que posso dizer é que tenham cuidado ao limpar isto, porque são coisas muito importantes. Então podem limpar isto com um pano, ou sei lá, podem limpar com uma escova. Eu no meu caso vou limpar com uma escova para esta toda a sujidade que tem aqui no motor sair. E o estator é isto aqui, como estou sempre a falar, estator, e a base do estator é esta aqui. Então como funciona o estator é uma coisa muito interessante. Como sabem, o motor dos drones tem 3 fios, então um fio está conectado com esta parte, não é? Outro fio está conectado com esta parte, e o outro fio está conectado com esta parte aqui. São 3 partes conectadas. Então quando a energia passa por aqui, é criado um campo magnético que faz com que o rotor comece a virar. Então depois de limpar o estator, vamos ver o rotor. Podem ver como é que é aqui dentro do motor. É uma coisa muito interessante, na verdade, como eu disse, uma coisa muito bonita. Podem ver aqui assim, é onde tem os ímãs. Não vou dizer os magnéticos, é onde tem os ímãs. Isto que fica aqui ao lado são ímãs. Então depois de limpar o estator, vamos limpar o rotor. O rotor é esta parte que fica em cima do drone. E podem ver aqueles pequenos arcos que eu estava a falar sobre. São estes aqui. Esses pequenos círculos. Ai, acabei de deixar cair um.
Então tenham cuidado sempre que estiverem a mexer com os rotores, é normal isto vir a acontecer. E se isto for a acontecer, é normal perderem a eficiência do motor. Então voltem a colocar o arco dentro do rotor, porque facilita mais na rotação do motor. Mas continuando, depois de limpar o estator, limpem o rotor e podem usar também um pano ou uma escova, tanto faz. Basta o motor estar bem limpo, mas se verem que a escova não entra 100% dentro do motor, podem usar uma outra coisa como um pano. Depois de limparem o rotor, tem uma coisa que eu quero mostrar-vos aqui, é esse tipo de composto, né? Isto aqui tem o nome de Balancing Mode. Chamam de Balancing Mode, não sei porquê, mas é um composto que foi colocado para balancear todos os ímãs que estão dentro dos motores. Um drone tem motores que viram cerca de 30.000 vezes por minuto. Então, tem vezes que o motor não tem essa tal eficiência e são colocados esses compostos para ele já ter essa capacidade de virar 30.000 vezes por minuto. Os ímãs são colocados por máquinas, não é, próprias para tal. Então, quando eles não conseguem calibrar ou balancear 100% o motor, eles colocam este composto. Podem ver aqui, tem esse composto aqui, ou dentro do motor, geralmente fica nessas partes de dentro, lá no fundo, lá não sei se conseguem ver, mas são os compostos que foram colocados para balancear os ímãs dentro do rotor. Então, se alguma vez verem esse composto aí, podem estar a pensar que é uma coisa, um sujo, sei lá, uma ferrugem do motor por ser usado por muito tempo. Então, isso não tirem, não brinquem com isso, porque é uma coisa que balanceia, vamos dizer, a rotação do motor. Se vocês tirarem isso, o motor não vai virar como antes. Bem, como eu falei aqui, tem que passar a ter cuidado com as coisas que ficam dentro do motor ou os pequenos arcos. Eu estava procurando daquele que perdi e não encontrei, irei encontrar depois, mas nas caixas que vêm com motores, geralmente tem esse tipo de coisa. Por exemplo, esta caixa aqui, eles colocaram um outro tipo de arco. Acho que eles já estavam à espera que isto acontecesse. Então irei usar este em vez de procurar aquele que perdi. Alright, deixa-me lá colocar isto aqui para ver. Oh jeez. Coloco. Não, 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 não. Man, esses ímãs são muito fortes. Isso. Vá lá. Colocou mesmo. Gente, não é ele mas calma, eu vou debater ele. Tem mais outra coisa que acontece com esses motores é quando queremos colocar o estator junto com o rotor. Então eles acabam por se atrair com muita força. Esses motores são muito fortes mesmo. Os ímãs que tem são muito fortes. Então isso acaba por, vamos dizer, estragar um pouco só o anel que fica no rotor. Digo, o anel que fica no estator, vamos dizer assim. Meio que perde um pouco da eficiência ou equilíbrio. Não sei. Mas o que sabemos é que é mau quando eles batem com força. Então o que devemos fazer é colocar ele devagar, tirar os dedos também, colocar ele devagar e ele entra assim, nas calmas. E pode ver que o motor já vira mais fácil, sem dor de cabeça. E depois vamos voltar a apertar o parafuso no motor. Bem, chegamos no final do vídeo. Eu não vou gastar o vosso tempo a vos mostrar ou a fazer isto com todos os 4 motores. O importante aqui já foi visto, que é o fazer nesse caso quando o motor entra a ré ou quando entra lá de ferrugem. Então espero que gostaram do vídeo, se subscrevam, se tiverem alguma dúvida coloquem nos comentários e se quiserem ver mais de meus vídeos podem entrar no meu canal para ver outras coisas que eu falo sobre os drones, como programar eles, como configurar, como pilotar eles. Obrigado e feliz voo!